E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir aí nosso curso de leis de Newton e estudar agora a aplicação conhecida como plano inclinado. Então, a gente abre um pouquinho o leque agora, deixa de ter somente planos horizontais e acrescenta esses planos aí, que são chamados de planos inclinados, né? São planos que formam um certo ângulo com a horizontal. Então, para isso, a gente vai estudar essa aplicação, que é a aplicação 10. Então, lembro aí para vocês, mais uma vez, que as demais aplicações e também os demais exercícios estão nos vídeos anteriores. Quem tiver interesse aí em dar uma aprofundada, aumentar um pouquinho o repertório aí de aplicações das leis de Newton, é só procurar os vídeos aí, assistir e, como sempre, se tiver dúvidas, comentários, sugestões, pode escrever aí, que vai ser um prazer interagir com vocês, beleza? Essa aplicação aí, ela diz assim, ó, uma caixa de massa 5 kg desliza num plano inclinado sem atrito que forma um ângulo alfa igual a 30 graus em relação à horizontal. Então, ó, o plano até então era horizontal, né? E a partir de agora, nosso plano aqui, ó, ele forma um certo ângulo com a horizontal, tá? Por isso ele é chamado de plano inclinado. Vamos colocar a nossa caixa aqui e aqui vamos demarcar o nosso ângulo, que nesse caso vai ser de 30 graus, um ângulo alfa, beleza? Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, eu quero saber a aceleração da caixa. Então, como é que a gente vem resolvendo, galera, até agora, os exercícios de aplicações das leis de Newton, né? A gente sempre segue aquele modelinho, né? Isola os blocos, aí faz o diagrama de forças, né? Simboliza as forças que atuam nos blocos. Daí a gente aplica a segunda lei de Newton. Se tiver um bloquinho só, resolve. Se tiver mais que um bloquinho, sisteminha, acha a melhor maneira de resolver o sistema e acha a aceleração, as forças de interação entre os blocos e assim por diante, tá? Nesse caso só tem um bloco, então você vai lá, isola o bloquinho e coloca as forças. Muita atenção agora, ó. Força-peso, e esse bloco a gente sabe que está apoiado aqui na superfície, né? Está apoiado aqui no plano. Então a gente sabe que o plano exerce uma força sobre o bloco, e essa força é chamada de força normal. A gente sabe também que essa força normal tem uma característica especial. Ela sempre é perpendicular ao apoio. Então, na hora de simbolizar ali, ó, bastante cuidado, tá vendo? Aqui a gente tem que ter um ângulo de 90 graus, tá? Eu desenhei aqui o ângulo, tá? Mas é importante entender que a força aqui, ó, ela é perpendicular ao apoio, tá? Isso gera pra gente um problema, né, galera? Até agora, todas as vezes que nós simbolizamos peso e força normal, eles tinham o mesmo módulo. Então, eram duas forças com o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. O que a gente fazia com elas? Em geral, a gente cortava essas duas forças porque elas se anulavam, né? A partir de agora, primeiro, essas forças não têm mais a mesma direção. Logo, elas nem podem ter sentidos opostos, elas têm sentidos diferentes. E por último, agora elas também não têm o mesmo módulo. Tá? O fato de você inclinar o plano faz com que o módulo da força normal diminua, né? Como se o contato entre o apoio e o bloco ficasse reduzido. Consequentemente, essa interação é reduzida e o resultado dessa interação é expressado pela força normal. Tá? Então, a força normal fica menor agora do que o peso. Isso faz com que, né, o conjunto dessas informações todas que eu acabei de passar para vocês faz com que essas forças não se anulem. E aí a gente tem um problema agora, né? O que fazer, já que o peso e a força normal não se anulam? Tá? E você vai lá, dá uma vasculhada aí na sua cabeça, pensa em coisas que você já estudou dentro da física e conclui: vou fazer soma de vetores. Então eu vou fazer o vetor resultante entre a força normal e a força peso. Vamos ver o que vai dar isso? Temos ali nossa figura, vamos simbolizar aqui, né? Vamos colocar, desenhar aqui o vetor força normal e o vetor peso, tá? Uma informação que é extremamente importante e um tanto quanto difícil também de entender, e que eu não vou me ater muito aqui nessa aula para fazer, é entender que esse ângulo aqui, ó, formado entre a força normal e o peso, é sempre igual ao ângulo do plano inclinado. Não é tão difícil assim de aceitar isso, né? É difícil mesmo de fazer uma demonstração. Não, também não é das demonstrações mais complexas que você vai ver na vida. Mas é uma demonstração que requer um pouquinho de geometria, etc. E não é o nosso foco aqui nessa aula, tá? Mas eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, ó. Se o plano for horizontal, o ângulo entre a força normal e o peso, né, é de 180 graus, vai. Mas se a gente colocar eles um em cima do outro, a gente pode considerar que o ângulo entre eles é de 0 graus, tá? Como um é para cima, o outro é para baixo, 180 seria o mais
perfeito, para a gente chamar assim, tá? Conforme eu inclino o plano, né, então conforme eu gero o plano inclinado, então a força normal, ela vai girando junto, tá? Então o giro dessa força normal faz surgir um ângulo aqui em cima entre ela e a força peso, certo? E esse ângulo aqui, gente, que está aqui em cima, ó, que é o ângulo que está demarcado aqui na tela, ó, tá? Esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo de giro do plano inclinado, o ângulo de rotação do plano original, tá? Então, se eu girar aqui 10 graus, né, se eu inclinar o plano de 10 graus, a força normal ela também inclina 10 graus em relação à vertical. Por isso, esse ângulo aqui, gente, é sempre igual o ângulo do plano inclinado. Essa informação é muito importante para a trigonometria que vai aparecer aí na frente para a gente. Maravilha? Então, vamos simbolizar aqui que esse ângulo é o ângulo alfa. E aí, por último, vou desenhar a força resultante agora, né? Uma vez que eu juntei os dois vetores, né? Coloquei a força normal aqui e o peso aqui, eu posso criar a força resultante, que é quem? Que é um vetorzinho que vai ligar a bundinha que ficou livre aqui, que é a bundinha do primeiro vetor, né? O início do primeiro vetor, ao final, né? A seta do último vetor. Então vai ficar uma setinha aqui, ó. Vou ligar daqui até aqui, tá? Mas isso é uma questão de soma de vetores, que certamente vocês já estudaram e certamente vocês já têm algum domínio aí. A minha sugestão aqui é, se você se confunde aí com soma de vetores nesse momento, então você deve buscar algum tipo de fonte para estudar a soma de vetores, né? Podem ser aí videoaulas no próprio YouTube, pode ser listas de exercícios que vocês vão encontrar, enfim, materiais, os livros que vocês usam aí nas escolas que vocês estudam, enfim, materiais que vocês possam consultar para entender, né, ou para relembrar, para buscar mesmo informações sobre soma de vetores. Legal? Galerinha, outra coisa importante, esse ângulo aqui, ó, né, formado entre a força normal e a nossa força resultante aqui, né, lembrando que é uma força resultante entre o peso e a força normal, tá? Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Aí você fala, Pifa, como é que você sabe que esse ângulo é de 90 graus? Ora, a força normal, ela é perpendicular ao plano, certo? E, obviamente, quando você soltar o bloco aqui, né, galera? Esse bloco ele vai ter que deslizar, já que se trata de um plano sem atrito nesse momento, então ele vai ter que deslizar na própria direção do plano. Né? Você não vai soltar o bloco, ele vai sair quicando aqui, né? Certo? Ele vai sair num lançamento aqui, né? Fazendo uma parábola. Ele vai simplesmente deslizar aqui em cima. Então, o movimento dele está aqui em cima. Como ele estava em repouso e adquire um movimento na direção do plano, isso significa que há uma força resultante na direção do plano. Portanto, essa força resultante está na direção do plano e a força normal está perpendicular ao plano. Logo, as duas são perpendiculares entre si. Por isso, eu garanto que esse ângulo aqui é de 90 graus. E por que isso é muito importante? Né? Por que é importante garantir que esse ângulo é um ângulo de 90 graus? Porque isso faz com que a gente possa usar relações trigonométricas do triângulo retângulo nesse triângulo aí, já que esse triângulo é um triângulo retângulo. Maravilha? E aí, o que eu vou fazer então? Eu quero tentar uma relação entre a força resultante, que é, na verdade, o cateto oposto a esse ângulo alfa aqui, e o peso, que é, na verdade, a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? O lado oposto ao ângulo reto. E eu sei a relação entre cateto oposto e hipotenusa. Essa relação é o seno. Então, eu posso escrever que o seno de alfa é o cateto oposto, que, na verdade, aí é a força resultante, dividido pela hipotenusa, que aí, na verdade, é o peso. E assim eu posso escrever que essa força resultante aí, né? Lembrem que essa é a força resultante entre o peso e a força normal. Não necessariamente vai ser sempre a força resultante que atua sobre um bloco em qualquer plano inclinado. Se a gente tiver atrito, se a gente tiver esse bloco preso numa corda, por exemplo, tendo uma tração, o exercício muda completamente. Mas a resultantezinha entre o peso e a força normal, que é esse carinha que eu acabei de desenhar para vocês aí de vermelho, é sempre dada por P vezes seno do ângulo alfa, sendo o ângulo alfa igual ao ângulo de inclinação do plano. Maravilha? Então a gente pode guardar isso aí. Agora a gente vai dar um passo a seguir, gente. Em cima da força resultante aqui, eu vou colocar um eixo, ó. E esse eixo eu vou chamar de eixo T. Alguns autores aí, alguns professores preferem chamar esse eixo de eixo X. Eu, pessoalmente, não gosto muito de chamar de X, porque eu gosto de deixar o X reservado para a horizontal.
E esse eixo aí claramente não é um eixo horizontal, né, gente? Senão nós teríamos um plano horizontal e aí não teria nem sentido mais toda a aula que eu estou dando até agora, já que isso aqui se trata de uma aplicação chamada de plano inclinado. Daí você fala, Epifa, tudo bem, eu já entendi por que você não vai chamar de X. Mas por que você vai chamar de T? É o eixo, gente, que contém, é o eixo onde se encontra a força que traciona o bloco. A força que está tracionando o bloco, de fato, aí na nossa figura, é essa força resultante, FR vermelhinha aí. Tá? Essa força FR vermelhinha, essa força resultante, que é a resultante entre a força normal e o peso, ela está em cima desse eixo T. Então, ela é a força que traciona o bloco. Tá? Então, por isso que eu chamei esse eixo aí de eixo T, eixo da tração do bloco, digamos assim. Tá? E essa tração aí, no sentido de ser uma força motora, não no sentido de ser uma corda. Tá? E aí, em cima da força normal, galera, eu vou fazer um outro eixo, ó, e vou chamar esse eixo de eixo N. E aí, esse aí é um pouquinho mais fácil de entender, né? É o eixo que contém, né? O eixo da força normal. É o eixo onde se encontra a força normal. Maravilha? Agora eu vou reproduzir esse eixo T passando aqui pela pontinha da força normal. Tá? Então, fiz uma linha aqui paralela ao eixo T. E passando aqui pela pontinha do peso, ó. Vou fazer aqui uma linha paralela à força normal, tá? Eu tenho aqui um quadrilátero, então. E nesse quadrilátero, eu vou construir as projeções do vetor peso. Então, eu quero fazer a projeção do vetor peso aqui em cima do eixo T, né, do eixo T deslocado, tá? E a projeção do vetor peso aqui em cima do eixo N, né, o eixo N deslocado, tá? Lembra que as projeções, como a gente já estudou no capítulo de vetores, né, vocês já estudaram no capítulo de vetores, elas são uma espécie de sombra daquele vetor no eixo que eu estou projetando. Então, é como se a gente imaginasse uma fonte luminosa aqui, por exemplo, na verdade bem longe, né, para que os raios provenientes dela cheguem paralelos aqui até a nossa figura. Então, por exemplo, o Sol posicionado bem longe aqui, ó, nessa direção. Então, o Sol está bem longeão lá, e aí esse Sol está emitindo raios para a gente. Esses raios vão chegar todos paralelos aqui, tá? E quando eles tocarem no vetor, eles vão gerar uma sombra. Essa sombra, ela está aqui. Então, essa sombra é a chamada projeção do vetor P no eixo, nesse caso, N. Então, projeção do vetor P no eixo N. Lá no estudo de vetores, vocês certamente fizeram projeção de vários vetores no eixo X e no eixo Y. Então, por exemplo, o vetor A. Então, o vetor A projetado no eixo X era o AX. O vetor A projetado no eixo Y era o AY. Quando vocês estudaram lançamentos oblíquos, vocês tinham lá o vetor V0, o vetor velocidade inicial, que formava um certo ângulo com a horizontal. E aí, uma das primeiras coisas que se fazia para tentar resolver problemas de lançamentos oblíquos é construir as projeções desse vetor V0 no eixo X e no eixo Y. Né? São as componentes do vetor. Então, era o V0X e o V0Y. O que a gente vai fazer aqui é construir as projeções do vetor P no eixo N e no eixo T. Maravilha? A projeção no eixo T, ela está ali em cima, né? Ó, e ela vai ser chamada de PT. Como eu disse, alguns autores preferem chamar de PX. E a projeção no eixo N, ela está aqui, tá? Ela vai ser chamada de PN. É fácil ver pela figura que o PT aqui é igual à nossa força resultante. Aí você fala, ah, Epifa, estou entendendo. Se tiver só a força normal e o peso, então o PT é a própria força resultante. Por isso que você chamou de força resultante ali no começo. Mas, se tiver outras forças, a resultantezinha entre a força normal e o P, a gente vai chamar de PT, porque ela não vai ser a resultante do sistema, já que no sistema pode ter uma atração, pode ter um atrito, enfim, pode ter uma força elástica, podem surgir outras forças aí que a gente vai ver no decorrer das outras aplicações que vão aparecer pela frente. Maravilha? E então agora, gente, eu quero calcular com vocês o PN. E aí, para calcular o PN, que é igual, né, em módulo à força normal, a gente vai usar esse triângulo de volta aqui. Vai perceber que a força normal, ela é o cateto adjacente a esse ângulo alfa, nesse triângulo retângulo. E aí eu sei uma relação entre cateto adjacente e hipotenusa, é o cosseno. Então, eu venho aqui e escrevo que o cosseno de alfa é igual à força normal, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o peso.
Então, eu posso escrever que a força normal é P vezes cosseno do alfa. Maravilha? E essa força normal é igual ao PN. O resuminho, galera, dessa tela toda, foi uma tela bem longa aí, né? Bastante informação, é bom que vocês voltem o vídeo, vejam de novo, busquem mais informações, procurem outras figuras na internet, enfim. É uma tela bem complexa essa, que é mais ou menos aí a base para a gente estudar o plano inclinado. Mas o resuminho disso tudo é que vocês precisam saber calcular as duas projeções do vetor P, que é o peso. As projeções que ficam no eixo T, que é o eixo paralelo ao plano inclinado, e a projeção que fica no eixo da normal, certo? No eixo perpendicular ao plano inclinado, tá? A projeção paralela PT é dada por peso seno e a projeção perpendicular PN é dada por P cosseno, tá? Dessa tela aqui é muito importante que vocês guardem essa informação aqui. Claro que todo o resto, né, gente, é a base para vocês entenderem de onde que isso aqui veio. Na prática, né, vocês aí, os alunos, são separados em, digamos, dois blocos. O bloco da galera que só vai querer fazer vestibular mesmo, que não está tão interessado assim em aprender física, em saber de onde as coisas vieram, né? Quer dizer, é o pessoal que eu lamento um pouco, né? Porque eu acho que fica meio triste não entender de fato todas as coisas que estão por trás das fórmulas, mas enfim, é simplesmente uma questão de opção. Precisa decorar essas formulinhas e usar. Claro, aprender como é que se usa em cada tipo de exercício que a gente vai fazer e etc e tal. E o segundo grupo, né, o grupo do pessoal que está interessado na parte física mesmo, talvez seja o pessoal que vai mais para a área de exatas, dependendo aí para alguma carreira dentro de biológicas, tal, o pessoal que é mais focado aí na ciência natural, que curte essas coisas, aí precisa entender legal de onde veio o PT e o PN, né? O que é tudo isso aí, e aí essa aula aqui, no meu ponto de vista, é essencial para isso. Maravilha? Vamos seguir? Então, aqui tem um GIF, né, lá da galera do GIFs de física, né, que é um material aí, um portalzinho aí, digamos, de física que vocês encontram muitos GIFs bem interessantes e sempre legal para a gente poder estudar, tá? Então, eu quero que vocês vejam aqui o GIF com algumas atenções aí, ó. Então, o vetorzinho azul aqui, né, gente, é o PN, certo? É a projeção do peso, que é o W, né? Esse carinha lilás aqui é a projeção do peso no eixo perpendicular. Por isso, está vendo aqui, ó, peso, e aí tem um simbolinho do perpendicular, né? Como é que eu faço aqui na tela? Assim? Simbolinho assim, certo? O vetorzinho roxo aqui, ó, acho que isso aqui é roxo, né, gente? É o vetor paralelo. Então, ele é o PT, tá? Então, quero que vocês observem com atenção que conforme o plano fica horizontal, o PT some e o PN cresce. E conforme o plano fica vertical, acontece o oposto. Né? O PT cresce e o PN desaparece. Tá? Então, olha só, vamos ver de novo. Ó. Fica olhando. Quando o plano chegar lá na vertical, ó, lá nos 90 graus, ó, olha só, o vetorzinho azul some completamente, sinal que não tem projeção no eixo da normal. Né? Na verdade, se você soltar o bloco ali naquela situação em que o plano está vertical, o bloco vai cair, né? sem uma força normal. E quando o plano está na horizontal, que é esse caso aí agora, ó, a projeção perpendicular, que é a força normal, ela vale exatamente igual ao peso. Né? A força normal está para cima, né? Mas o módulo é igual ao PN. Tá? Vamos ver de novo, então, mais uma vez? Olha lá, ó. Maravilha? Reparem também, gente, que o ângulo formado entre o vetorzinho azul, né, e o vetorzinho lilás, o beta lá, ó, sempre equivale ao ângulo do plano inclinado. Ó. Então, vai aumentando aqui e vai aumentando lá também. Legal? Então, é um gifzinho aí que acho que vale bem a pena vocês olharem várias vezes, tá? Voltar o vídeo, olhar de novo, prestar bastante atenção nele, porque eu acho que ajuda bem a entender essa questão das projeções. Maravilha? Bora seguir? Então, voltando para a nossa aplicação, gente, a nossa figurinha ficou assim, certo? E agora eu vou lá calcular. Então, eu já sei que o PT, né, que é a projeção do peso no eixo da tração, né, no eixo que traciona o bloco, é P vezes seno. Eu sei que ele, nessa situação, é igual a resultante. Só que eu sei que força resultante é igual a MA, certo? Então, eu vou substituir a força resultante por MA e eu sei que peso é igual a MG. E aí acontece uma parada, galera, muito, muito, muito legal. Né? Você tem ali MA igual a MG seno, e aí o que vai acontecer é que a massa está multiplicando os dois lados, essa massa pode ser cortada, e aí a gente chega numa conclusão
fantástica, né? Quando você tem um bloquinho sozinho, num plano inclinado sem atrito, então você vê que são bastante restrições, né, gente? Bloquinho sozinho, num plano inclinado sem atrito. E você quer calcular a aceleração desse bloco, basta multiplicar o valor da aceleração da gravidade, g, pelo seno do ângulo do plano inclinado. Nesse caso aqui, gente, eu pedi para considerar o g igual a 10 e o seno de 30 a gente sabe que vale 0,5, né? Meio. 10 vezes meio, 5 metros por segundo. Aí você para, olha e diz, Epifa, quer dizer que você fez tudo isso para falar para mim que a aceleração que esse bloco tem é dada simplesmente por g vezes o seno do ângulo do plano inclinado, e que se eu soubesse isso aqui, eu não precisava de nada do que você falou até agora, eu simplesmente multiplicaria g por seno de 30 e indicaria que a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado? É, exatamente. E você fala, pô, Epifa, você tá de sacanagem. Por que você fez tudo isso então? Ah, gente, porque eu quero que vocês vejam de onde veio, né? E não simplesmente que vocês decorem uma fórmula e que vocês saiam aplicando essa fórmula desesperadamente. Então, eu quero que vocês entendam de onde que essas coisas vieram, tá? Até porque é importante para alguns exercícios que vão aparecer aí pela frente. Dentre eles, o nosso exercício 21, que é o exercício proposto 253, lá do livro Fundamentos da Física, volume 1, parte 2. Né? Então, o famoso livro do Ramalho, Nicolau e Toledo. Tá? Então, esse exercício é um exercício da Unifal, mas esse formato aí que está aí na tela de vocês é um formato copiado lá desse livro para a gente poder resolver, que é um exercício bem bacaninha, que o Ramalho, o Nicolau e o Toledo pegaram aí, né? Eles conseguiram recrutar esse exercício para a gente fazer. Então vamos lá. No esquema representado na figura abaixo, o bloco C tem massa meio quilograma e está em repouso sobre o plano inclinado de 37 graus com a horizontal preso pelo fio AB. Não há atrito entre o bloco e o plano. Item A, qual é a tração exercida pelo fio? Item B, cortando-se o fio, qual é a aceleração adquirida pelo bloco? Aí tem uma série de dados, vamos ver o que a gente vai usar na sequência. Então, primeiro eu quero discutir um pouquinho com vocês aqui, ó, figurinha da esquerda, eu vou colocar as forças peso e normal. De novo, a gente encontra um problema aí, né? Que é qual? Eu não sei operar com essas duas forças nessas posições que elas estão. Então, o que eu posso fazer? A resultante entre elas. Quando eu faço a resultante entre o peso e a normal, né? Peso mais força normal, notem, nesse caso, eu não estou chamando de força resultante. Por quê, Pifa? Porque tem uma atração aqui. Né? Na verdade, a força resultante sobre esse bloco, a gente já sabe que é zero, porque esse bloco está parado. Né? Então, eu fiz isso aqui para a gente ver que a resultante do peso com a força normal dá esse carinha vermelho aqui de novo, que é o peso mais força normal, e que este carinha agora não é a resultante final, né? A resultante total sobre o bloco. Maravilha? Então, galera, fazer isso aqui tudo, que dá um certo trabalho, né, no papel, etc e tal, é a mesma coisa que simplesmente pegar o vetor peso e fazer as duas projeções dele na sua cabeça. Você faz o PT, lá na direção do plano inclinado, e o PN. Como a gente viu, o módulo de PN é igual o módulo da força normal. Então, o módulo de PN anula o módulo da força normal. E o que sobra é só o PT. O que sobra de peso com força normal é a projeção do vetor peso na direção do plano, certo? Do plano inclinado, que é isso aqui. Maravilha? Então, no meu bloco, no final das contas, o que eu tenho? Eu tenho esse PTzinho aí e eu tenho a tração aqui para cima. Isso é o que eu tenho definitivamente do meu bloco, né? Já que o peso eu pude decompor em PT e PN, e aí essa componente normal, né, essa componente perpendicular do peso, conseguiu anular a força normal. E aí sobrou só o PTzinho. Beleza? Então eu tenho o PTzinho e tração. Mas, como o próprio enunciado diz, esse bloco está em repouso. Isso garante para mim que a força resultante é zero. E se a força resultante é zero, olhando para a nossa figura aqui, eu concluo com facilidade que a tração é igual ao PT. Certo? Com toda a facilidade do mundo, já que a resultante tem que dar zero. Consequentemente, eu sei que PT é P vezes seno do ângulo do plano inclinado, então eu sei que tração é igual a P vezes seno do ângulo do plano inclinado.
E aí o peso vale 5 newtons, já que a massa é meio quilograma, então fica meio vezes 10, que dá 5 newtons. E o seno de 37 é dado lá no começo do exercício, 0,6. Portanto, temos que a tração vale 5 vezes 0,6, que é igual a 3 newtons, tá? No item B, gente, que ele fala o seguinte, cortou o fio, qual é a aceleração do bloco? A gente já sabe que a aceleração, quando você cortar o fio, é um bloco sozinho, num plano inclinado sem atrito. A aceleração é G vezes seno do ângulo do plano inclinado. Mas eu fiz tudo de novo aqui para vocês. Ó. Cortei o fio, conclusão, a força resultante é igual a PT. Então, força resultante é igual a P seno, força resultante é MA, P é igual a MG, corta a massa, A igual a G seno, portanto, G vale 10, seno de alfa, que na verdade aí é 37 graus, vale 0,6, eu tenho 6 metros por segundo ao quadrado. E aí você fala, Epifa, se eu já sei disso, eu poderia usar direto essa formulinha aqui? Poderia. Mas lembrem-se, plano inclinado sem atrito e bloquinho sozinho. Então, cortou o fio, o bloquinho está sozinho no plano inclinado sem atrito. Pode usar que a aceleração é G vezes o seno do ângulo do plano inclinado? Pode. Qualquer outra situação, se tiver outro bloquinho, se tiver atrito, etc. e tal, essa formulinha já não vale mais. Então, ela é muito específica, né, gente? Por isso, a gente tem que tomar um certo cuidado aí na hora de usar. Maravilha? Bora para mais um exercício, então, gente. Exercício 22, galera, na tela. Um corpo de massa igual a 5 kg parte do repouso da base de um plano inclinado, este com um ângulo igual a 30 graus e comprimento 5 metros, e atinge sua extremidade superior em 10 segundos. Qual a intensidade da força externa paralela ao plano inclinado que foi aplicada ao corpo? Despreze os atritos. Então, galerinha, na minha figura aí, ó, eu já coloquei o bloco, esse bloco já está subindo, certo? Ele não está mais em repouso lá na base e não chegou ainda ao topo. Vamos colocar as forças que estão atuando nele nesse momento. Então, a gente tem o peso e é normal, mas esse peso e é normal a gente pode juntar numa coisinha só, que é o PT. Lembra? Mais uma vez, ó, o peso você decompõe em PT, que é o peso na direção tangente ao movimento, e PN. O módulo de PN é igual ao módulo da força normal, portanto, eles se anulam, e o que sobra é o PT, tá? Esse carinha também tem uma força para cima, né, que é justamente a força que ele está pedindo no exercício. Essa força aí, vou chamar de força F. Então, esse é o diagrama de forças desse corpo, tá? Como ele está subindo, qual é a certeza que eu tenho? Que a força resultante dele é para cima. Né? Isso faz eu concluir que a força F tem que ser maior do que o PT. Beleza? Então, a resultante fica F menos PT. Mas eu sei que resultante é igual a MA. Então, MA é igual a F menos PT, mas o PT é peso vezes seno do ângulo e o peso é MG. Então, ficamos com essa expressão aí, ó, MA igual a F menos MG, seno de 30. Você chega nesse momento e fala, beleza, Epifa, eu quero descobrir a força F. Eu tenho a massa, tenho a gravidade, ó, chama atenção para a gravidade aí no exercício, né? Ser de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O seno de 30 eu sei quanto é, mas eu não tenho aceleração. Mas aí você volta lá, né, no enunciado e você vê dois dados aí que são dados típicos da cinemática. É o comprimento, né, que é o nosso ΔS, igual a 5 metros, e o tempo que ele demora para percorrer essa distância aí, né, que ele demora para executar esse deslocamento, o tempo de 10 segundos. Aí você fala, nossa, então eu acho que eu vou conseguir calcular a aceleração a partir desses dados. Né? O V0 vale 0, né, ele parte do repouso, ΔS é 5 e o tempo é 10 segundos. Bom, galera, tá meio na cara aí, né, que a equação que a gente vai usar aí é nada mais, nada menos que a equação horária das posições do movimento uniformemente variado, né, que é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Jogando esse S0 lá para a esquerda, a gente fica com S menos S0 igual V0t mais AT quadrado sobre 2, e S menos S0 é o nosso ΔS. E aí, a equaçãozinha está aí na tela, o V0 vale 0, então, esse termo vai ser cortado, substituindo os valores, ó. Fica 5 igual a A vezes 10 ao quadrado sobre 2. Só que 10 ao quadrado é 100, dividido por 2 é 50, e o A, então, fica igual a 5 dividido por 50, que é igual a 0,1 metros por segundo ao quadrado. Agora, com o A na mão, eu vou voltar lá e vou substituir todos os valores. Ó, massa 5, aceleração 0,1, o F eu não tenho, massa 5 de novo, gravidade 9,8, e o seno de 30 é igual a meio. Aí você fala, nossa, o cara foi bem antipático aí, né? Colocando essa gravidade igual a 9,8.
Nem tanto, gente, porque essa continha toda aqui, ó, 5 vezes 9,8 vezes meio, dá 24,5. Daí esse F menos 24,5, esse menos 24,5 vai lá para o outro lado, então ele vai somando lá, né? E aí a gente tem o F, né, a força que a gente está buscando aí, igual a 25 newtons, que é a resposta desse exercício. Então, um exercício bem bacaninha aí, né? Dá para lembrar várias coisas aí das quais nós estudamos até agora, então um bom exercício aí para estudo, beleza? Vamos para o próximo? O sistema representado ao lado é abandonado a partir do repouso num plano inclinado sem atrito que forma um ângulo alfa igual a 30 graus em relação à horizontal. Vamos ver o sistema? Ó, o sistema é assim, ó. Tem aqui um ângulo alfa, né, que é de 30 graus nesse caso, de novo, né? Aí tem aqui um bloquinho, um fio e um outro bloquinho aqui em cima, com as suas respectivas massas aí, né? A, 1 kg e B, 5 kg. Então, considerando essas massas e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da força de tração que une os blocos. Solução então, gente. Vamos lá, vamos prestar bastante atenção aqui, ó. Nós já sabemos que nos sistemas sem atrito, né, e no caso aí ambos os blocos estão no plano inclinado, né, também, cada um dos blocos vai ter uma aceleração que não depende da sua massa. Ela é igual a G multiplicada pelo seno do ângulo do plano inclinado, né? Nesse caso aí o G vale 10 e o ângulo do plano inclinado é de 30 graus, então vai ficar 10 vezes seno de 30 é meio. Então a aceleração de cada um dos blocos vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Isso gera para a gente uma pegadinha clássica, né? Clássica das clássicas, aí poderíamos até dizer, né? Porque como os blocos vão ter a mesma aceleração, então eles vão descer sem tensionar o fio. Isso significa que a tração sobre o fio ela vai ser exatamente igual a zero. Tá? Então, é um exercício bem interessante aí, um exercício clássico, né? Já apareceu aí em muitas provas, tá? Então, legal aí para estudo também. Bora para o próximo? O próximo, na verdade, gente, é mais uma aplicação, né? A aplicação 11 vai seguir a mesma linha, e agora a gente tem um bloquinho lá no plano inclinado e um outro bloquinho pendurado, né? Através de um fio que passa por aquela polia ali, ó. Vamos dar uma olhadinha aí no enunciado? No arranjo experimental da figura ao lado, os corpos têm massas 2 e 3 kg respectivamente. O plano inclinado de um ângulo 30 graus é perfeitamente liso e os elementos ideais. Nessas condições e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da aceleração do sistema e a intensidade da tração no fio que une os blocos. Então, gente, qual que é o jeitão aí, né, que a gente usou para resolver todos esses exercícios aí de aplicação das leis de Newton, né? A gente isola os blocos, vamos lá então, bloquinho A, bloquinho B. E daí nós vamos construir o diagrama de forças de cada um dos blocos, né? Vamos fazer o diagrama de forças. Então, quais forças atuam aí nos blocos? Vamos lá? O bloco B tem um peso, vale 30 newtons, né? Já que a massa é 3 e a gravidade vale 10. O bloco A também tem um peso, vale 20 newtons. No bloco B tem uma força normal, a gente já sabe operar, né, com essa força normal e com esse peso, né? Eles não podem se anular, né, nesse caso. Então a gente vai operar com os dois aí fazendo sominha de vetores. E existe uma tração aí, né, gente? Tá puxando ali o bloco B para cima e puxando o bloco A para cima também. Daqui a pouco a gente vai analisar se essa tração vence o peso A ou se o peso A vence a tração. E aí se esse sistema, então, acaba se movimentando em sentido horário, né? Se movimentando para cá assim, ó, ou se movimentando em sentido anti-horário. Mas vamos começar aqui primeiro, colocando ali o peso e a força normal, para a gente relembrar mais uma vez. Daí a gente faz a resultantezinha dos dois, né? Que é ali peso mais força normal. Mas a gente sabe que essa resultantezinha equivale ao PT. Aí a gente lembra que esse PT, né? É a projeção do vetor peso na direção tangente ao movimento. A gente lembra que ali é 90 graus, então o PT fica P seno de alfa. Lembrando para vocês mais uma vez, não precisava fazer tudo isso. Já podia escrever direto que o PT é P seno de alfa, então não precisava nem colocar a força normal e o peso. Já colocar direto um PT apontando aqui para baixo, tá? Mas como é um exercício para a gente estudar, então estou resolvendo passo a passo aí com vocês, para vocês fixarem mesmo essas ideias para entender profundamente aí o plano inclinado. Legal? Bom, a força normal, a gente tem o mesmo módulo do PN, tá? Então, o PN está aqui, né? É a projeção do vetor peso na direção normal, tá? E o módulo do PN é igual ao módulo da força normal. Então, que é a chamada, né, projeção do vetor P na direção normal.
tá? Esse PN a gente já sabe calcular, é P cosseno, tá? P cosseno do ângulo. Vamos calcular o PT então? Então vai ficar 30, né, que é o peso, a massa desse bloquinho vale 3 kg, né? Então peso vale 30 vezes seno de 30 graus, então 30 vezes meio dá 15 newtons, tá? Então o PT é 15 newtons. Portanto, a força que puxa esse bloquinho aqui, gente, para baixo aqui, ó, na direção do plano inclinado, é uma força de 15 newtons. Porém, este bloquinho aqui está sendo puxado aqui para baixo com uma força equivalente ao seu peso, né? Portanto, 20 newtons. A conclusão que a gente faz aqui é que o PT é menor do que o peso do A. Tá? O peso do A de 20 newtons ganha o cabo de guerra com o PT do bloco B, que vale 15 newtons. Isso garante para a gente que o movimento vai acontecer aqui no sentido, digamos, anti-horário, né? O bloquinho A vai descer e o bloquinho B vai subir. Beleza? Essa é uma etapa muito importante aí da nossa aplicação 11. Vamos limpando a tela aqui, gente, né, para ficar um pouquinho mais claro. Então a gente vai colocar ali o PT, tá? Que a gente já calculou que vale 15 newtons, e daí vamos lá, né, aplicar a velha e boa segunda lei de Newton, né, a lei fundamental da dinâmica, ou força resultante igual a MA em cada um dos blocos. Como esse bloquinho B vai subir, então a gente vai ter que a tração, né, que é essa força aqui, menos o PT é a força resultante. T menos PT igual a MB vezes A. Acontece que o PT eu já calculei que vale 15 e a massa vale 3, e aí eu paro aí. Tá? Lá no bloco A, eu sei que ele vai descer. Tá? Então eu tenho que o peso dele menos a tração é igual a massa dele vezes A. Acontece que o peso dele vale 20, então nós temos a segunda equação pronta aí na mão. Tá? Vai lá resolver o sisteminha, a adição, essa tração corta com menos T, na esquerda sobrou 20 menos 15, na direita sobrou 3A mais 2A, que é igual a 5A, então 5 igual a 5A, A igual a 1 metro por segundo ao quadrado, essa é a aceleração do meu sistema. Legal? Se eu quiser e eu quero descobrir a tração nessa corda aí que está passando pela polia que une os dois blocos, basta usar uma das duas equações, ou do bloco A ou do bloco B. Por qualquer motivo, eu decidi usar do bloco B, então T menos 15 igual a 3A, T menos 15 igual a 3, T igual a 18 newtons. Legal? Então, calculamos aí a aceleração do sistema e a tração na corda que une os blocos. Galera, bora então para o nosso exercício 24, né? Estamos quase chegando ao final aí dessa aula de plano inclinado e a minha sugestão aqui é leiam com calma esse enunciado, esse exercício, dá uma pausa no vídeo, resolve aí com calma no seu caderno, depois anota suas dúvidas caso você tenha tido, e aí você despausa o vídeo, tira suas dúvidas ou então simplesmente confere aí a correção para verificar se você acertou ou não. Maravilha? No arranjo experimental da figura ao lado, os corpos têm massas MA igual a 2 kg, MB igual a 5 kg, respectivamente. O plano inclinado de um ângulo alfa é perfeitamente liso e os elementos ideais. Nessas condições, e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e seno de alfa igual a 0,6, determine o módulo da aceleração do sistema e a intensidade da tração no fio que une os blocos. Bora ver como é que faz? Lembra como é que a gente resolvia todos esses exercícios aí que tem 2 ou mais bloquinhos? Qual que era a técnica? Isola os blocos, então A e B, e coloca as forças, tá? No bloco A a gente tem um peso, que vale 20 newtons, e tem uma tração. No bloco B, a gente tem ali uma tração, e a gente tem aqui o PT, né? Que é a sominha aí do peso com a força normal, ou a componente do vetor peso na direção tangente ao deslocamento, ou na direção da componente da força que traciona o bloco, tá? Por isso PT. Feito isso, o que a gente tem que fazer agora? Uma análise em torno do movimento desse conjunto aí, certo? Se esse conjunto vai se movimentar neste sentido aqui, né? Então A descendo e B subindo, ou se ele vai se movimentar neste sentido aqui, B descendo e A subindo. Como é que eu faço isso? Comparo a força que tenta movimentar esse bloco aqui para baixo, que é o PT, com a força que tenta movimentar este bloco aqui para baixo, que é o peso. Ou seja, vamos ali, vamos calcular o PT. PT é P seno, o peso desse bloquinho é 50 newtons, o seno de alfa era dado no enunciado 0,6, então o PT deu 30 newtons.
30 newtons é maior do que 20 newtons. Daí a conclusão de que o conjunto se movimenta neste sentido. O bloquinho A vai subir e o bloquinho B vai descer. Show de bola? Tranquilinho? Sendo assim, o que a gente vai fazer agora? Aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a MA a cada um dos blocos. Vamos começar pelo B, porque ele já está ali em cima mesmo. Então, vamos escrever a resultante dele, que vai ser PT menos T. Certo? Já que o PT vai ter que ser maior do que a tração para movimentar esse conjunto para baixo, né? Para que o conjunto acelere para baixo. Tá? Isso aí é igual a MA. O PT a gente já calculou, vale 30, a massa vale 5, aí parou por aqui. No bloco A gente sabe que ele vai subir, então vai ser tração menos peso igual a MA vezes A. O peso dele vale 20, a massa dele vale 2, e agora temos que resolver o sisteminha com essas duas equações. Vamos resolver por adição, então esse menos T e esse T se anulam. Na esquerda, aqui ficamos com 30 menos 20. Na direita da igualdade, ficamos com 5A mais 2A. Então, 10 igual a 7A. 10 dividido por 7 igual a. Então, aí, marquei aproximadamente 1,4 metros por segundo ao quadrado. Para descobrir a tração, que é o que ele pedia lá no item B, né? A gente usa uma das duas equações originais aqui, né? Ou essa aqui, ou essa. Por qualquer motivo, eu decidi usar a segunda, né? A equação do bloquinho A. T menos 20 igual a 2A. Então, T menos 20 igual a 2 vezes 1,4, que dá 2,8. Então, T é igual a 2,8 mais 20, 22,8. E esse aí, galera, é o exercício 24. Um belo probleminha aí para vocês estudarem. Maravilha? Tranquilinho? Galerinha, mesmo esquema, minha sugestão. Vamos ler juntos. Pausa o vídeo, tenta resolver. Depois despausa o vídeo e confere. Esse é o exercício P255 lá também, do mesmo livro que eu indiquei para vocês, né? Logo no começo lá dos exercícios, né? Dos exemplos aí. Determine o módulo da aceleração dos corpos na situação esquematizada abaixo. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O fio e a polia têm massa desprezível, não há atrito e é dado aí o seno de 30 igual a meio. Maravilha? Bora resolver? Corpo A e B, eu vou chamar aqui o da direita de A e o da esquerda de B. E aí no bloco B, eu calculei o PT dele, né, que é o peso dele vezes seno. O peso desse cara vale 20 newtons, o seno de 30 vale meio. Então o PT vale 10 newtons, tá? Esse PT, então, de 10 newtons, que está tentando tracionar esse bloco aqui para baixo, é menor do que o peso deste bloco, que vale 20 newtons. Isto garante para a gente que o sisteminha vai ter movimento em sentido horário, né? Este cara vai descer e este carinha vai subir. Tranquilinho? Então, no bloco B, eu tenho tração menos PT igual a massa dele vezes A. O PT eu acabei de calcular, vale 10, a massa dele vale 2. Equação do bloco B, prontinha. Para o bloco A, eu tenho peso dele menos tração igual a massa dele vezes A. O peso dele vale 20. A tração eu desconheço nesse momento. A massa dele vale 2. Sisteminha com as duas equações. Corto T. Na esquerda sobrou 20 menos 10. Na direita, 2A mais 2A. Então, 20 menos 10 igual a 4A. 10 igual a 4A. A igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, o exercício não pediu, mas vamos mandar um bônus aqui, vai. Calcule a tração. Como é que faz para calcular a tração? Pega esse A aqui e substitui ou na equação do B ou na equação do A. Você escolhe. Por qualquer motivo, eu escolhi a equação do B. Então, T menos 10 igual a 2 vezes A. T menos 10 igual a 5. T igual a 15 newtons. E esse aí, então, foi o nosso exercício 25, né, gente? O 25 das nossas aulas sobre aplicações das leis de Newton e o 255 lá do livro. Legal? Tranquilinho? Bom, então, gente, encerramos aqui essa aula sobre plano inclinado. Espero que vocês tenham compreendido aí os conceitos desse importante capítulo aí das aplicações das leis de Newton. Qualquer dúvida, escreve para mim. Se curtiu o vídeo, deixa um joinha aí, deixa os comentários aí para eu saber o que vocês estão achando aí das aulas. Se inscreve no canal. Bons estudos para todo mundo. Beijo, fui!